Alô, alô, gente boa, querida. Eu tô muito corrido hoje, mas muito corrido. Meu Deus, é coisa de todos os lados. E eu tô aqui fritando bolinhos em muitas frigideiras simultaneamente, resolvendo coisas. E uma não tem nada a ver com outra, muito menos com o que eu quero compartilhar com vocês. Então, tudo que eu estou fazendo é construindo aqui uma muralha mental, me blindando das outras múltiplas demandas e solicitações convergentes e simultâneas, para a minha mente se concentrar exclusivamente no que é importante agora. E tu sabes que eu estou falando não apenas com os meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, mas sobretudo contigo, Jesus. Pedindo a luz do teu Espírito, toda a graça que tu me deste todos os dias da minha vida, que jamais me faltará. Em teu nome. Amém. Ontem eu fiz uma introdução sobre Lucas 16, faz parte desse parêntese que eu abri para chamar algumas parábolas de Jesus em Lucas que me parecem imprescindíveis para a compreensão consequencial e sequencial do Evangelho. E agora, depois de viajarmos por várias delas, quem me acompanha aqui no YouTube está tudo gravado aí nos últimos 2 anos e 4 meses, que é essa nossa sequência, o tempo da duração dela em Mateus, e tudo está acumulado aí. Para quem quiser aprender de fato, está tudo disponível na plataforma do YouTube. Então, ontem eu fiz uma introdução e, resumindo, eu disse que cada uma dessas parábolas anteriores era uma resposta a esse grupo de fariseus e seus escribas e acadêmicos puritanos que estavam ali murmurando de Jesus porque ele recebia os publicanos, os cobradores de impostos, os romanos, e que, na maioria dos casos, ficavam ricos, não porque o salário fosse uma coisa glamourosa, mas porque eles metiam a mão mesmo. E como era impossível, naqueles dias, qualquer que fosse o governo, ou o regime, ou o controle, exercesse qualquer tipo de gestão, supervisão meticulosa sobre o que estava acontecendo, então eles nadavam de braçada, até de costa. Jesus, todavia, incluiu o principal dos coletores de impostos, dos publicanos daquela região da Galiléia, que era Mateus, chamado também de Levi, entre aqueles que ele chamou para serem os seus apóstolos, os seus portadores de mensagem, distribuidores da sua mensagem, no imediato e depois dele pelo mundo. E mostrando a inclusividade absoluta dele para com esse pessoal que pela religião era considerado completamente marginal, especialmente por esse tipo de visão religiosa que os fariseus e os seus mestres da lei, intérpretes autorizados, carregavam. Mas é claro que eu também falei ontem, depois de mostrar a ovelha perdida e a aplicação imediata dela nesse contexto, a dracma perdida é a mesma coisa, a parábola dos 2 irmãos, onde as duas realidades do contexto antecedente, a presença dos seres marginais, aqui chamados de publicanos e pecadores, que ouviam a Jesus com alegria, e os murmuradores de plantão constante e cronicamente, que eram os fariseus e os seus escribas, que eram pitbulls persecutórios, foram contemplados na parábola dos 2 irmãos e do Pai misericordioso,
chegamos aqui no capítulo 16 e eu disse, olha, aqui a gente tangencia um pouco mais uma resposta de Jesus na relação dele com os publicanos e diante da atitude persecutória dos fariseus, mas é uma resposta no geral, incluindo os pecadores, as pecadoras, os assim chamados, e dentre os quais não há menção sobre o homem como ser masculino na definição específica da sua pecaminosidade. Em relação às mulheres, quase sempre elas são designadas como adúlteras ou como meretrizes, pecadoras, por causa disso. É a sexualidade que quase sempre faz parte dessa obsessão designadora do pecado da mulher. No Novo Testamento, tanto quanto continua a ser até os dias de hoje. Nada novo. E eu fiz essa introdução falando também sobre outras coisas, mostrando como Jesus especificamente agora começa a afunilar o que ele está dizendo, falando com os seus discípulos e deixando os fariseus e os seus mestres hermeneutas ficarem num segundo plano de círculo concêntrico, ouvindo o que ele agora especificamente diz e adverte aos discípulos, dizendo, olha, tomem cuidado, porque o que eu estou conversando aqui é útil para vocês também, e é útil para o futuro. E aí eu expliquei como um dos maiores problemas dos discípulos de Jesus sempre foi o dinheiro. Dinheiro, poder, autonomia, essas buscas de construção de feudos e reinados pessoal, de controles pessoais e tudo mais, que acaba sendo o que faz um administrador infiel crescer na história, é achar que ele não é auditado, não é observado, que tudo foi entregue a ele, que a delegação que lhe foi dada é um consentimento para todo tipo de corrupção e que o dono das coisas é leniente e sabe da corrupção deles, mas não faz nada, e eles aproveitam para aumentar o defraudar do que eles podem. E aí a gente conversou muito sobre o que acontece nos nossos dias e como advertência aos discípulos, aos que querem ser discípulos, cuidado, porque essas coisas na vida do discípulo podem começar bem. Você pode começar saudável, puro, limpo, justo e bom, e depois de uns anos se tornar um administrador infiel, achando que você se torna o senhor das suas próprias gestões, conhecimentos, poderes, recursos, riquezas, influências e tudo mais que está dentro desse combo. Então Jesus diz, prestem atenção, não falo só com eles, mas falo com todos vocês e com os meus discípulos também, porque vocês vão ver o risco que é andar com as próprias pernas, com alguma autonomia, e a tentação de entrar no processo da defraudação do que não é de vocês. E foi aí que eu parei no dia de ontem. Então, diz o verso 2, mandando chamar o homem rico, dono de todos esses bens, que tem obviamente uma correspondência com o Senhor de todas as coisas, tendo mandado chamar esse que deveria ser um gestor honesto e que não o era, à sua presença, lhe disse, que é isto que eu ouço a teu respeito? Que isso? E isso carrega um eco que é muito mais do que a narrativa da parábola. Quase sempre Jesus, quando fala por parábola, ele abre mundos e mundos e mundos e muitas camadas dimensionais de aplicação. O que é isso que eu ouço a teu respeito? Paulo diz
e os principados e potestades aprendem sabedoria com a prática do verdadeiro discípulo, do verdadeiro ser humano que anda em Deus, com amor, graça, verdade, justiça, manifestando o fruto do Espírito Santo na sua vida, tanto quanto eles também vivem de se alimentar das observações e da acusação das nossas práticas de defraudação. E é o que o livro de Jó ensina, é o que a gente vê espalhado pela Escritura, esse espírito crescente do acusador, que faz ecoar nas regiões e dimensões celestiais essa pergunta ou essa denúncia. Olha só esses que são aí os teus servos. No caso de Jó, não havia o que se dizer. E seria Deus falando com os deuses dos Benai Elohim, que é a expressão usada no livro de Jó, na congregação dos deuses, dos filhos de Deus, de dimensão superior. Vistes o meu servo Jó, como não há ninguém como ele na face da terra. Aí entra Satanás no diálogo, que é um diálogo épico, teatral, na sua configuração, e diz, é porque tu lhe deste tudo. E aí vem todo o massacre da vida de Jó, e Jó vence Satanás melhor do que Jacó. Jacó sai no braço com um anjo do Senhor, mas vive sucumbindo às tentações da enganação. Jó termina tudo muito maior do que entrou. E é o cadinho da tribulação, é a angústia da fornalha que forja nele uma consciência muito superior acerca de Deus. E a nossa resposta à vida, nas horas de tentação, é o que configura e define, enrijece e melhora o caráter do santo, como diz o Apocalipse, ou estraga de vez o caráter do corrompido. Por isso se diz, continue o santo a santificar-se, o imundo a contaminar-se. Porque dependendo da sua natureza, a mesma circunstância pode fazer você melhorar ou pode fazer você piorar imensamente. Então o eco dessa pergunta está aqui ecoando para todo lado. Agora imagine as dimensões espirituais à nossa volta e entremeadas entre nós e para todo lado no mundo, e muito particularmente nas congregações daqueles que vivem invocando o nome de Deus, falando em nome de Deus, se oferecendo como representantes de Deus. O apóstolo Tiago diz, sobre esses e sobre nós virá muito mais severo juízo. Muito mais. E se você anda brincando de exercer autoridades, seja lá em nome de quem você exerça, no caso aqui em nome de Jesus, mas sem nenhuma coerência de vida com Deus, acontece ou acontecerá com você, mais cedo ou mais tarde acontece com todo mundo. Quando não acontece na linearidade do espaço-tempo, acontecerá, mas acontecerá indubitavelmente com qualquer um assim que os seus olhos se fechem e você entre em juízo. Porque essa pergunta não cessa de ecoar: que é isto que eu ouço a teu respeito? Tem gente que é bem-aventurada o suficiente, que não ficou tão má, nem tão estragada, e esses são aqueles que no curso da história, da vivência na linearidade do espaço-tempo, são disciplinados por Deus, como diz a Epístola aos Hebreus, porque Deus, de fato, disciplina e corrige todo filho a quem ama. E aí prossegue dizendo, se todavia estais sem disciplina e sem correção, já não sois filhos, e sim bastardos. O bastardo é que vai para sempre.
Mas quando tem alguma coisa de boa a se salvar naquele ser que não tenha feito ainda uma escolha radical, consciente e lúcida pela própria maldade como projeto de vida, isso vai ser perguntado definitivamente a você no final da sua existência. Mas quando sobrou alguma coisa ainda aproveitável na pessoa, graças a Deus existe alguma intercorrência, alguma intervenção, alguma disciplina, alguma angústia de tribulação que faz a pessoa repensar e repensar e se converter da maldade na qual andava. Do contrário, o prosseguimento nisso é apenas um atestado de autobanimento do indivíduo em relação a ter dito peremptoriamente não à graça de Deus. São bem-aventurados os disciplinados, os flagrados, os chamados à atenção. Esse administrador infiel é um bem-aventurado, porque vazou. Mais bem-aventurado ainda é aquele que se enxerga e que diz: eu pequei contra o Pai. E tem coragem de assumir isso tudo e viver com as consequências. Mas também bem-aventurado é aquele que, não tendo tido a coragem de se autodeclarar, foi todavia objeto de uma observação e de denúncias que interromperam a sequência da maldade das práticas da sua vida, como foi o caso do administrador infiel, e como estava sendo o caso desses publicanos e pecadores que só provocavam raiva nos fariseus e nos seus doutores da lei. Eles eram seres cujo caminho tinha sido interrompido na prática do que fosse mal ou enganoso, ou enganável, ou autodestrutivo em suas existências. O Evangelho os tinha engravidado o suficiente para que eles parassem e fizessem revisão total de vida, entrassem num processo de metanoia, de mudança, de transformação das suas existências. Aqui, nesse caso, Jesus está mostrando a bem-aventurança do tranco, a bem-aventurança dessas intervenções que desnudam você, expõem você. Ele ouve que ele estava a defraudar os seus bens, então o chama e diz: que é isto? Eu só tenho respeito, cara. Eu pensei que você fosse uma pessoa diferente. Mas o que é isso que eu ouço a teu respeito? E aí vem a sequência. Presta contas da tua administração, e vem a razão. Porque já não podes mais continuar nela. Você pode continuar a vida, mas não pode mais continuar nesse lugar de ser gestor público das minhas coisas, sob hipótese nenhuma. Porque você é corrupto. Porque você está escandalizando o mundo. Como eu disse, vou repetir pela terceira vez só no dia de hoje, tem alguns que continuarão assim até morrer. Porque são bastardos espirituais, por decisão deles próprios. Mas bem-aventurado é aquele que é interrompido, é o administrador interrompido, e que é chamado a prestar contas diante de Deus em vida. E é isso que ouço a teu respeito. Você não. Eu sei que você é bom o suficiente para não ter que existir assim para o resto da vida. Agora, com relação ao que você fez, é tão ruim que não dá para eu manter você nessa posição, porque isso seria um atestado de leniência da minha parte para com as práticas da perversidade que você introduziu na sua existência. Então, presta contas, porque tu não vais mais poder continuar. Tu vais ter que apresentar teu relatório de vida e continuarás vivo
mas não vais mais ficar sendo alguém que tenhas permissão para falar em meu nome, autorização para dizeres que tu estás diante de mim com a minha anuência, fazendo qualquer coisa na vida. E às vezes chega esse ponto na vida de muita gente em que a única salvação possível é essa. Por exemplo, usando uma linguagem religiosa, é tirá-los do sacerdócio, é tirá-los do pastorado, é tirá-los do ministério, é tirá-los da visibilidade, é o que pode salvá-los, para que eles tenham pelo menos uma sobrevivência existencial. É o que Paulo chama de ser salvo por meio do fogo. É designado como sendo aquela manifestação da misericórdia de Deus, tirando você daquilo que você já demonstrou que não tem a menor condição de, em relação àquela designação, fazer uma boa gestão. Mas é graça que a gente está vendo aqui nessa intervenção. E é graça também que a que diz já não podes mais continuar nessa função. Tu vais ter que aprender um outro caminho de sobrevivência e vais ter que aprender uma outra existencialidade para a tua vida daqui para frente. Você está conseguindo me entender? Compreender o que eu estou dizendo? Tem gente, meu Deus, vive bloqueada, blindada, não entende nada, mas eu não posso ser mais explícito do que isso, porque cai num simplismo ofensivo praticamente, senão a sua consciência é a minha, com certeza, porque é uma parábola e você tem que ter uma imaginação parabólica para enxergar através da imaginação o poder profético disso aplicado à sua existência. Tem que ter autoenxergamento, tem que cair em si mesmo para aprender com essa mensagem e com essa lição. Presta contas da tua administração. Tem muita gente que fica chocada porque foi flagrada, mas ter sido flagrada é uma salvação para você. Eu nunca fui flagrado de nada. Quando eu parei as coisas oficiais que eu fazia, numa administração imensa, enorme, que essa nova geração nem compreende, não viu, não conheceu José, não conheceu os dias passados, não sabem de nada. Os antigos, todavia, sabem de onde eu estou vindo. Não foi ninguém que me flagrou, em momento nenhum. Fui eu que chamei quem precisava chamar, conversei e fiz uma carta, divulguei na internet para todo mundo e me desliguei de tudo. O segundo ato de desligamento de tudo era até desnecessário, porque a instituição, e do ponto de vista imediato, eu estava a ela vinculado desde a minha conversão, que era a Igreja Presbiteriana do Brasil, nunca me botou para fora. Viu, Rodrigo Silva? Nunca me deu chute na bunda. Ao contrário, eu tenho 6 cartas aqui do presbitério dizendo, por favor, fica. E tenho histórias e histórias e corroborações factuais para todos os lados. Eu é que não quis mais. Nem com eles, nem com ninguém. Não foi só com a Igreja Presbiteriana. Eu me desliguei de tudo. Eu me desliguei até do Comitê de Lausanne Mundial, onde eu era membro da diretoria e queriam que eu aceitasse a presidência. Me desliguei de tudo. Porque eu disse, já que aconteceu isso, e a minha consciência me incomodou a tal ponto, que eu procurei o dono de tudo, e eu mesmo disse, olha, eu não quero mais continuar nessa administração. Eu me fiz indigno dela. E poderia ter continuado, poderia ter resolvido isso nos âmbitos dos mais íntimos, e os públicos nunca saberiam de nada, de forma alguma. Fui eu que, a segunda parte, aproveitei
as ondas de Nazaré e disse: eu vou sair daqui numa surfada só, para terra firme, que é onde eu estou há 27, 28 anos, muito feliz, graças a Deus, sem a manifestação dessa administração que não me convém, que não me faz bem. Eu sou em plenitude a pessoa original que eu sempre fui pregando o Evangelho, e foi para essa originalidade e até muito mais ampla, melhor e mais profunda do serviço a Deus e de uma nova existencialidade que eu me coloquei na vida. Sem culpa, sem juízo, com beijos e abraços do meu Senhor, porque fui eu que levei tudo a Ele, pela misericórdia dele. Então, aprenda com essa parábola como Jesus estava desejando que os fariseus e os seus intérpretes da lei aprendessem. Verso 3 prossegue dizendo: disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, agora que o meu Senhor me tira a administração? Continuando a falar de maneira existencial e pessoal, o meu Senhor nunca me tirou nenhuma administração. Eu é que me retirei daquilo que os homens me atribuíam como gestão, em nome de Deus, e que não me servia, não foi meu chamado nunca na vida. Foi uma transgressão aceitar aquele tipo de gestão. Mas a pergunta agora aqui, e sinceramente eu não fiz a mim mesmo, é: que farei, pois, agora que o meu Senhor me tira a administração? Primeiro, ele nunca me tirou, e segundo, eu nunca me senti desligado diante dele de absolutamente nada, e nunca busquei nenhuma outra alternativa. Eu sabia que a minha vocação era continuar debaixo da fidelidade e da graça de Deus. Mas voltando ao texto, esse homem flagrado, que estava a defraudar os bens do seu senhor, faz essa pergunta: que farei, pois, agora que o meu senhor me tira essa administração? O que mostra o seguinte: esse era um cara que, com todos os pecados dele, ele não tinha perdido a esperança de sobrevivência para o futuro. Ele não se tornara suicida, ele não se colocara, por causa desse embate, dessa denunciação pública, em nenhum estado de autoaniquilação e nem de autopiedade. Ele foi extremamente propositivo em relação a ele próprio. Como aquele público de publicanos, pecadores e pecadoras que se achegaram a Jesus estavam sendo. Eles tinham sido até então administradores infiéis da vida. Mas quando eles viram a graça de Deus em Jesus, eles se alegraram e procuraram. Ontem eu falei rapidamente sobre Mateus, que a gente verificará mais adiante aqui em Lucas. Aliás, sobre Zaqueu, que a gente verificará mais minuciosamente adiante aqui em Lucas, que era um publicano também, mas que viu Jesus e se encheu de esperança e de decisões de mudança. E quanto mais ele ouviu o Evangelho, mais disposto ele ficou a tomar decisões práticas, de arrependimento prático, de metanoia existencial profunda, de mudança de estado mental, de mindset. Fez isso de maneira contundentemente concreta, como foi o caso desses publicanos e pecadores do contexto dessas parábolas que a gente tem verificado aqui. A decisão desse indivíduo é extremamente prática e esperançosa para o futuro. Que farei, pois, diante disso? Diante da ocorrência atual, o que eu faço para continuar a viver, para não desistir da vida, para não me autoaniquilar? O que eu faço? É uma decisão que a gente tem que entender e aprender a fazer.
E é uma pergunta que a maioria das pessoas, quando é apanhada numa situação assim, nem sempre faz. E quando faz, responde de maneira errada. E ele, ao fazer essa pergunta, ele diz: trabalhar na terra, ser agricultor, que naquele tempo era uma das alternativas de trabalho para quem tivesse bens guardados, comprar ou usar os campos que já tivesse adquirido para plantar, para subsistência. Mas ele é realista. Ele diz: eu não tenho a menor vocação para isso. Não vou impor sobre a minha vida aquilo que eu não nasci para fazer. Não vou. Não tenho vocação para ser gestor do agronegócio. Não tenho. Não sei viver da terra, não sei viver do campo. Não posso. Também de mendigar, de ficar pedindo oferta, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, que é o que muita gente faz. Eu já vi gente que saiu de uma coisa que tinha uma dignidade aparente, que foi apanhada na prática do mal, e aí daí para frente disse: bom, eu vou abrir uma igreja, uma igreja independente, onde eu seja o senhor da casinha que vai crescer, e eu vou pedir, e eu vou gritar, e eu vou dar meu jeito. Mas esse cara aqui não era assim, ele tinha caráter. Ele tinha cometido o que era mal, mas ele não era um ser mau. Ele tem vergonha. Bem-aventurados os que têm vergonha. Bem-aventurados os que têm pudor. Bem-aventurados os que não estão dispostos a fazer qualquer negócio. Como a maioria dos que estão em volta de nós, que são líderes desses movimentos dinheiristas e poderosos e tudo mais, não tem nenhuma vergonha. São seres impermeáveis a qualquer que seja a confrontação. Eles são cara de pau, eles são desavergonhados, eles são seres marmorizados, eles são impenetráveis, eles são gente petrificada. Por isso eles não têm vergonha de absolutamente nada. O que me faz corar de vergonha, para eles é natural. Como desde o início do meu ministério, imaginem a quantidade de pessoas que tiveram a cara de pau, todas elas pastores ou empresários cristãos, as dezenas que me procuraram no curso da vida, me propondo os negócios mais ilegítimos e corruptos possíveis. Vocês não têm ideia do que já me ofereceram. Eu dou milhões para você, tanto aqui no Brasil como até nos Estados Unidos. E em 99 eu me lembro. E quando eu estava para voltar para casa, em novembro, no mês de outubro, eu fui abordado por alguns endinheirados poderosos dos Estados Unidos dizendo: olha, a gente quer comprar um templo para você aqui, para 4.000 lugares em Boynton Beach. Ou era um warehouse, um armazém que a gente adapta, investe tudo. E tem estacionamento para centenas de carros, o que nos Estados Unidos é condição sine qua non para você ter um ambiente para receber muita gente. E a gente te coloca em inglês, espanhol e português, de costa a costa, de leste a oeste, em rede nacional nos Estados Unidos. E em menos de um mês ou dois, você vai estar com milhares e milhares e milhares de pessoas aqui, além de que a gente te dá uma grana todos os meses, independentemente de qualquer coisa, desde que você permita que a gente faça doações de grande porte aos milhões na igreja e que você
fique com 30% e distribua os outros 70% nas contas de organizações offshore, e nós faremos isso. Sabe a tentação que isso me trouxe? Nenhuma. Eu dei graças a Deus por eles estarem distantes, porque meu primeiro ímpeto foi partir para cima e dar uma surra naqueles indivíduos, porque, meu Deus, no meu caso não era nem de ter vergonha. Eu estava muito antes disso. Eu carregava a consciência do temor de Deus e da verdade de Deus e do significado do Evangelho no meu coração, e eles pensaram que só porque eu tinha me desvinculado de tudo, eu estava aberto como um queijo suíço para qualquer outra coisa, e nunca estive nem estarei, pela misericórdia de Deus. Cheguei no Brasil, recebi a mesma proposta, e outras, e outras, e outras, e outras. E antes, me lembro que lá em 83, em São Paulo, um cara veio e me disse: olha, você é um grande desperdício. Você pode se tornar um dos homens mais ricos do Brasil com o dom que Deus te deu. A gente só tem que fazer assim, assim, assim. Eu falei: olha, retire-se da minha presença. Eu não tenho nada a ver com seres como você. Deus me livre. Eu não estou aqui dizendo que eu sou mais santo do que tu. Eu só não carrego a tua natureza, graças a Deus. E eu estou fazendo o que Deus me deu para fazer. E farei, pois, agora que o meu Senhor me tira essa administração, quando é o caso, e você ter sido, por circunstâncias variadas, forçado a mudar de atividade, trabalhar na terra não posso, e também sair pedindo dinheiro e viver de solicitação aos outros o tempo todo e de maneira cotidianamente crônica, sem oferecer nada, só esmolando, vendendo vento. Eu tenho vergonha. Eu tenho que oferecer algum retorno para a vida. E ele prossegue. Verso 4 diz: eu sei o que farei. E na realidade o texto grego desse verso 4 é algo que vem com a carga enfática de um eureka. É um eureka. Uau! Ele teve uma revelação. Eu sei o que farei. Pois o meu Senhor me retirou a administração, eu sei o que farei. Para que quando eu for demitido, e ele sabia que diante do relatório que ele iria prestar, não iria dar, não haveria volta. Já estava garantido de que ele não iria continuar, mesmo antes do relatório chegar. Eu serei, quando eu for demitido da minha administração, eu já sei o que farei. Para que eu tenha casas, mesmo perdendo a minha casa, o meu poder, o meu império de gestão, eu tenha casas na vida, nos corações de outros. E foi o que esses publicanos e os pecadores e pecadoras dos dias de Jesus fizeram. Eles viram em Cristo Jesus aquela chance de que a vida continuasse. Eu sei o que fazer para que eu tenha moradas, para que eu não fique ao relento da existência, para que, mesmo tendo cometido o que eu cometi, eu encontre agasalho, eu encontre cobertura, eu encontre sobrevivência e subsistência com dignidade. Já sei o que eu farei. E aí ele tomou providências, querendo que a vida continuasse, mesmo que ele não fosse mais o dono de tudo que ele já possuíra e o gestor de tudo mais que ele, como CEO, se tornara, e que agora esse tempo terminara na existência dele, e ele sabia que ele ia depender muito mais de outras pessoas, e disse: eu já sei, eureka, eu vou viver de graça e vou dar graça. Para que eu receba graça, eu preciso oferecer graça. Para que eu receba graça, eu preciso oferecer graça. Para que eu receba misericórdia,
Eu preciso oferecer misericórdia. Esse é o processo espiritual que ele tinha entendido. E que Jesus diz que os publicanos e pecadores também tinham entendido. E para que eles recebessem graça, eles tinham que começar a tratar todo mundo com graça. Todos os endividados do Senhor do Universo precisavam ser tratados com inclusividade graciosa por Ele. Essa foi a sacada, eureka. Só a graça pode me salvar depois desse flagrante que eu sofri. E em qualquer situação, tendo sido você flagrado ou não, é graça que eu tenho que dar, porque é da graça que eu tenho que viver. Independentemente de estar tudo bem ou de estar tudo mal, o processo é esse. É dando que se recebe, espiritualmente falando, e nas relações variadas da vida digna, não da vida malandra, mas da vida digna, é dando que se recebe, é entregando graça e favor que a gente pode esperar receber, graça e favor, quem sabe. Às vezes não na mesma medida em que a gente investiu em graça na vida das pessoas. Nem sempre vem na mesma medida, e nem de todos os que foram objeto da nossa graça e dos nossos favores, da nossa misericórdia, mas haverá sempre alguns. E eles serão sempre em número necessário para a nossa provisão, para o nosso garantimento e para o nosso prosseguimento espiritual. Eu, pelo menos, entendi a vida inteira sempre a partir dessa consciência. Eu percebi nesse homem há muitos anos atrás. Eu não estou tendo que fazer nenhuma reflexão a respeito, porque essa reflexão já é algo que me habita há muitas décadas, há praticamente 50 anos. Porque foi logo depois da minha conversão, e provocado pelo reverendo Antônio Elias, que disse que esse era um dos textos que ele considerava um dos mais difíceis de entender no Evangelho, que eu comecei a ler. E quando eu vi a relação com o contexto, obviamente, eu falei, uau, eureka! Graças a Deus está tudo óbvio aqui, faz um sentido total. Né? Isto é continuidade. Você vai ver mais aqui no contexto posterior, como é o mesmo público, como é a continuidade, como tem um desfecho dessa conversa de parábolas de Jesus com o mesmo grupo original. Eu sei o que farei. E que bom que a iluminação que ele recebeu foi esse eureka da graça divina. Eu sei, eu vou tratar as pessoas com graça, para que da parte delas eu também receba a graça. Quando a vida se me tornar completamente exígua e eu não tiver mais poder nenhum e ascensão alguma em nenhuma perspectiva ou dimensão, eu sei o que farei. Eu vou viver da graça. Eu vou viver de gratidão. Eu vou viver de uma troca de amor, de reciprocidade. Eu que não fiz isso até hoje, vou fazer isso até o fim da vida. E é mais honesto comigo mesmo, que não sei trabalhar da terra, que tenho vergonha de ficar explorando as pessoas e fingindo-me de necessitado, ou vendendo necessidades, explorando a condição do meu próximo. Não, eu vou é dar enquanto eu tenho para dar. O máximo que eu puder dar. E aí eu vou poder ter centenas de casas nas quais eu eventualmente venha a encontrar pouso, ninho, aconchego e recepção. E é um princípio maravilhoso para quem ganha uma nova consciência, tem seus pudores, tem vergonha na cara, mas não desiste da vida, quer continuar a existir, a viver, não vai ter autopiedade, não está se auto-vitimando, em momento algum está procurando soluções objetivas
para a continuidade da sua vida, eu sei o que fazer. Eu vou dar graça para eu viver da graça. Aí você guarde aqui, me aguarde até amanhã e a gente vai prosseguir, porque hoje vou ter que me levantar daqui para continuar a resolver as coisas que eu estava resolvendo antes de parar, para a gente não deixar de ter esse tempo juntos aqui nessa hora. Olha só, gente boa, que o Senhor nos dê luz, entendimento, discernimento, sabedoria e graça para a gente compreender o Evangelho e os seus princípios espirituais, com os quais todos nós podemos ainda nos levantar de qualquer situação, de qualquer flagrante, para continuarmos a viver. Agora dando graça ao invés de explorar, para recebermos graça, confiando na bondade de Deus e no retorno daqueles que têm também um coração carregado de boa vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você deve ter visto aqui no YouTube, só quem está no YouTube é que viu, passando ali um CPF, um Pix, escrito Caio e Adriana, é para os que pedem, queríamos fazer parte da sua vida, está aí o Pix. Tem um outro Pix que passa ali, que é um CNPJ, e aí vem VTV, é para o sustento do meu ministério e daqueles que trabalham aqui comigo, e também para que a gente consiga continuar fazendo as coisas, trocando os equipamentos, fazendo manutenção. Como eu disse ontem, tem coisas aqui queimando que precisam ser trocadas ou melhoradas, e eu não faço as coisas sozinho, nem conseguiria fazer, eu nunca as fiz sozinho. Só no início, mas não estava sozinho, tinha um backup do meu pai e da minha mãe em oração. Mas nos primeiros momentos não tinha ninguém apostando na minha vida em nada. Eu fui para os becos, para as ruas, para as esquinas, para os antros da terra na minha cidade e comecei a convidar todo mundo para o banquete da bondade de Deus. E depois não, foi crescendo tanto que eu não conseguia mais dar conta de tanta coisa. Sem a ajuda de pessoas. Eu já fui imensamente ajudado na vida. Meu coração carrega essa gratidão. E hoje eu continuo no mesmo estado, não consigo fazer tudo que eu tenho para fazer. Tem que você se torne meu sócio e cooperador. Então esse Pix é para essa finalidade ministerial, assim falando. Para quem diz eu queria outras alternativas de contribuir com o seu ministério, é só escrever caiofab.com.br, enter, você cai aí no meu blog, vai lá em cima em contribuição, clica lá, clicou, cai aí, eu já agradeço. Tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com as contas e os CNPJs necessários para você fazer uma doação, transferência bancária, qualquer coisa que você queira fazer usando conta bancária, tá aí, ó. E embaixo tem mais opções de contribuição. Clicou e entrou, passe logo desse verde, os mesmos bancos, Santander e Banco do Brasil, os mesmos dados estão disponíveis aí também. E embaixo é que tem coisa nova. Tem os cartões Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo, para quem quer fazer uma doação única ou aquela programada e projetada para frente. Para o meu ministério, não é para a minha pessoa. É para o ministério. É impessoal, é ministerial, é para o atingimento dos objetivos de alcance do meu ministério. Embaixo tem o PagSeguro e embaixo, para quem vive no exterior, tem o PayPal. Pode ser utilizado de praticamente qualquer lugar da Terra. Está aí para você. Agora, para quem diz, eu queria também fazer cursos com você, seus cursos, é o mesmo endereço, caiofab.com.br/curso. Só tem que botar /curso. Enter. Entrou? Tá aí, ó.
cada um desses banners, se forem clicados, eu apareço do lado de dentro, explicando o que você pode esperar de cada um desses cursos que estão sendo oferecidos. A explicação é dada por mim mesmo, é detalhada. Todo mundo que entre vai compreender o que está recebendo como oferta. Então, vá aí e faça, tá bom? E eu também estou oferecendo nesses dias como curso, no mesmo caifab.com.br/cursos, eu estou oferecendo um curso novo chamado O Poder dos Salmos. Veja aí o poder dos salmos. São os 150 salmos subdivididos em aulas de 18 a 20 minutos cada dia e que estão se transformando em certamente mais de 800, 900 aulas. E cada uma delas é um evangelho particular, porque são os salmos lidos tendo Jesus como chave hermenêutica, como chave interpretativa. Então, isso pode se transformar de uma praticidade poderosa que vai produzir um espírito de inabalabilidade na sua consciência em fé. Não significa que você não terá mais dúvidas a respeito do que escolher aqui, ali ou acolá, mas você não vai mais sofrer de dúvidas essenciais. Eu, pelo menos, não as tenho durante todo o curso da minha vida de fé com Deus, que completa agora em julho, no dia 18, 52 anos, não vivi de dúvidas, também não vivi de certezas, que é uma coisa ainda muito humana, dogmática e burra. Eu sempre vivi de uma consciência transcendente da fé e do meu significado em Deus. Não houve um único dia na minha vida, até o dia de hoje, desde que eu encontrei o Evangelho, que eu tenha perdido o significado da minha vida em Deus. Nem um dia. E Deus me livre de viver sem a alegria desse significado da minha vida em Deus. As outras coisas são circunstanciais, passageiras, mas o meu significado de vida em Deus é o que gera a inabalabilidade da minha fé, da minha existência. Isso é a fé na sua mais pura essência. É o que eu tento compartilhar com você, porque eu sei que a fé vem pelo ouvir, vem pelo ensino do Evangelho do Reino de Deus, pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. A palavra de Deus é Cristo, é o verbo de Deus é Cristo. O Evangelho de Deus é a palavra de Deus vivida, encarnada, manifestada, ensinada, gestuada, comportamentalizada em Jesus, nos seus atos, movimentos, em tudo que ele faz. Ele é um ensino vivo, encarnado, não só no que diz, mas sobretudo no que faz, e a partir do que ele vive, faz e encarna, e eu consigo entender as próprias palavras dele. E é a partir desse conjunto eu leio a vida e leio, inclusive, nesse curso, os Salmos. E ajudo você a aprender de vez, tendo Jesus como sua chave interpretativa, a leitura da vida, da existência, de ciências, de filosofia, de escrituras, a ler Paulo, a ler Pedro, a ler o livro de Atos dos Apóstolos, porque nada é uma referência maior e superior a Jesus. Nem Paulo, nem Pedro, nem Atos, nem ninguém. É de Jesus que eu aprendo o significado de tudo. Paulo, inspirado, mas limitado. Pedro, inspirado, mas limitado. Jesus é que é absoluto. Então, aprenda o Evangelho, você aprenderá a vida. E as demais coisas que são contribuição ao entendimento, ou são explicações aplicativas do verdadeiro Evangelho de Jesus, que estejam nessas outras contribuições apostólicas, você também não vai prescindir de lê-las e aceitar qualquer contradição em algum momento entre o que Paulo diga e o que Jesus praticou, o que Pedro diga e o que Jesus praticou, só porque foi Pedro que disse ou foi Paulo que disse. Eles não são divindades, não são demiurgos, de modo algum.
Foram homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas também falaram coisas que foram da hora, do momento, da circunstância. E é em Jesus que eu não encontro nenhuma necessidade de atualização. Nenhuma. Jesus tem vigência permanente. E a sabedoria eterna de Deus em Cristo ali manifesta, conforme a gente percebe em Jesus, tem a sua aplicação inconteste em qualquer mundo, agora e no futuro que já chegou e que vai nos assambarcar de uma maneira que a maioria de nós não consegue ainda nem imaginar, mas Jesus continuará atual aqui, em qualquer outro mundo, em qualquer outro planeta. Ele é absolutamente irreparável. Irreparável. O que ele diz é absoluto, absoluto, absoluto. Então aprenda aí no poder dos Salmos, no Jesus a chave hermenêutica, em todas essas ofertas eu faço de compreensão para você aprender o significado das coisas segundo Jesus e viver com segurança, com inabalabilidade, com esse poder de Deus habitando a sua vida. Um grande beijo, Deus nos abençoe e até amanhã, com a graça de Deus.